Olá, galera. Nesse vídeo vou continuar fazendo exemplos. Então, nessa número 4, eu quero saber qual dessas funções descreve esse gráfico. Para fazer essa questão, tem duas formas, tá? A primeira forma é você observar os pontos que estão sendo dados. Está sendo dado esse ponto aqui, que é o ponto π0, né? No x vale π, no y vale 0. Também está sendo dado esse ponto aqui em cima. No x vale π sobre 2 e no y vale 2. Beleza? Então, qual é a forma de fazer? Você pega esses pontos e troca aqui nas funções e vê qual é a função que vai funcionar esses pontos. Vou começar com esse ponto, que é o π0, né? Ou seja, quando eu trocar o x por π, o que se espera é que o resultado da função dê zero, tá? Se não der zero, quer dizer que aquela não vai ser a resposta. Se der zero, ela é uma possível resposta. Então vamos lá. Então, trocando o x por π, nessa letra A, ficaria assim, né? Y igual a 2 vezes seno de π, no caso. Π é 180 graus, né? Seno de 180 graus é zero. Então, ficaria 2 vezes zero. 2 vezes zero é zero. Então, quando a gente troca o x pelo π, o resultado da função deu zero. Então, essa aqui é uma possível resposta. Então, vamos agora para a letra B. Y igual a seno de 2π. Estou trocando x por π. Esse já dá para fazer direto. Seno de 2π é seno de 360 graus, que é zero. Então, esse também, quando x vale π, y vale zero. Então, esse também vai ser uma possível resposta. Vamos para C. C está dizendo o seguinte, que y é igual a seno de π mais 2. Deixa eu fazer aqui uma linha para separar. Quanto que vale seno de π? Vale zero. 0 mais 2 é 2. Nesse caso, quando você troca o x por π, o valor do y não dá zero. Então, essa daqui não é a resposta. Tá? Então, essa não é a resposta. Agora, a gente continua. Letra D. Y igual seno de π sobre 2, né? Quando a gente troca o x por π. Π sobre 2 é 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Esse aqui também não vai dar zero, né? Quando a gente troca. Esse também está eliminado. E a letra E, né? Na letra E vai ficar y igual a seno de 4π. Então, 4π vale 720 graus. E 720 graus são 2 voltas completas no círculo trigonométrico. Ou seja, ele vai cair no zero. Então, seno de 0 graus é zero. Então, esse também está cotado como uma possível resposta. Agora, a gente faz a mesma coisa com esse ponto aqui. No caso, quando trocarmos x por π sobre 2, o resultado tem que dar 2. Se não der 2, está eliminado. Vamos lá. Na letra A, y, vou fazer aqui no canto. Então, na letra A, y igual a 2 vezes seno de π sobre 2. Bom, seno de π sobre 2 é seno de 90 graus, que vai dar 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, esse daqui é uma possível resposta. Vamos ver agora a letra B. Na letra B, quando a gente troca o x por π sobre 2, vai ficar seno de 2 vezes π sobre 2. Esse 2 e esse 2 cortam, vai ficar seno de π. Seno de π é zero, né? Que é 180. Então, esse aqui está eliminado, tá? Então, a letra B não pode ser a resposta. Vou ter que fazer um xão aqui, ó, para lembrar que esse aqui já foi eliminado. E o E? Na letra E, vai ficar assim, y igual
asseno de 4 vezes π sobre 2, né? Trocando x por π sobre 2. Aqui dá para dividir, né? 4 por 2 vai ficar seno de 2π. Seno de 2π é seno de 360 graus, que é zero. Então, aqui no item E vai dar zero. Só que tinha que dar 2, né? Então, esse aqui também está eliminado, tá? Então, a resposta correta é a letra A. Beleza? Então, essa é uma possível solução. Às vezes, fazendo por esse caminho, você não consegue eliminar todo mundo, mesmo com esses 2 pontos. Aí você precisa enxergar um outro ponto no gráfico para terminar de fazer a questão. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele certamente passa aqui pela origem. Essa origem aqui é o 0, 0. Então, se ainda sobrassem 2 opções, eu poderia usar esse ponto para tentar ficar só com uma resposta, beleza? E uma outra solução dessa questão, que é até mais rápida, é o seguinte: é você observar que essa curva que ele está fazendo aqui é muito parecido com o da função seno, né? Olha aqui a função seno. Está entre menos 1 e 1, né? E ele faz essa curva aqui, beleza? Observe a semelhança, é bem parecido. Então, se você tem em mente como é que é o gráfico da função seno, já te ajuda a chegar na resposta. O que tem que fazer para que esse gráfico se torne esse? Bom, a única coisa que vai ter que fazer é esticá-lo verticalmente. Esse morrinho ele tem que aumentar para ficar na altura 2, né? Porque esse aqui, ó, esse morrinho aqui está na altura 2. Então a única coisa que tem que fazer é esticá-lo aqui, né? Verticalmente. E a gente faz isso multiplicando aqui por 2, que é aquele valor de B, né? Lembrando que o valor de B é esticar o gráfico verticalmente. Se você tem em mente o gráfico da função seno, você faria essa questão aqui de cabeça bem rápido, tá? Aqui o período é de 2π, que é o mesmo, né, do seno. Então, se acontecesse uma dessas daqui, que está mudando o período, o período já não seria mais 2π. Como o período ainda se manteve como 2π, o mesmo do seno, então não está acontecendo nada aqui no argumento. Esse seno de x mais 2 é pegar o gráfico e deslocá-lo para cima 2 unidades, o que não está acontecendo. Então vamos para a próxima. Questão 5. Deixa eu descer aqui um pouco. Nessa questão 5 está falando o seguinte: se x é a medida de um ângulo em radianos, né, que esteja entre π sobre 2 e 3π sobre 4, então aí você tem que marcar qual é a alternativa correta. π sobre 2 é 90 graus. 3π sobre 4 é 135 graus. Tá? Então, se você pegar um ângulo entre 90 graus e 135 graus, tem uma dessas coisas aqui que sempre acontece. O que é? Uma forma de você fazer essa questão é ir testando, né? Tipo, se você pegar um ângulo lá entre 90 e 135 graus, 90 graus, né, tá aqui, 135 graus deve estar por aqui assim. Se você pegar um ângulo aqui no meio, vamos dizer 100 graus, o que acontece com ele, né? Vamos lá. Cosseno de x tem que ser maior que zero. Bom, esse ângulo aqui que a gente vai pegar, ele vai estar no segundo quadrante. E cosseno no segundo quadrante, ele é sempre negativo. Então não pode ser essa alternativa, tá? Porque está dizendo que o valor do cosseno vai ser maior que zero. E não vai, né? Cosseno de 2x tem que ser menor que zero. Bom, se você pegar esse ângulo aqui e dobrar ele, né? Porque ele está pegando o ângulo e multiplicando por 2, né? 100 graus. Multiplicar por 2 vai dar quanto? 100 graus vezes 2 dá 200. Ele vem parar aqui no terceiro quadrante, né? Então o ângulo vem parar aqui no terceiro quadrante.
Na verdade, qualquer ângulo que você pegar entre 90 e 135 graus vai parar aqui no terceiro quadrante, tá? Isso aqui é um exemplo. Cosseno desse ângulo é negativo? É, né? Então, essa letra B que vai ser a alternativa correta. Mas vamos terminar de analisar as alternativas. Ó, tangente de x é maior que zero. Esse ângulo, ou qualquer um outro que esteja aqui dentro desse intervalo, ele está no segundo quadrante. E tangente no segundo quadrante é negativo. Então não tem como ele ser maior que zero. Então isso aqui está incorreto. Seno de x é menor que zero. Esses ângulos estão no segundo quadrante, né? E seno de um ângulo no segundo quadrante ele é positivo. Então esse aqui também está errado, porque está dizendo que seno de x tem que ser menor que zero e não pode. Seno de 2x tem que ser maior que zero. Bom, se você pegar um ângulo aqui qualquer e multiplicar ele por 2, né? No caso 100 graus, multiplicou por 2, vem cair aqui no terceiro quadrante. E seno no terceiro quadrante é também negativo. Então, ele está dizendo que tem que ser positivo. Então, isso aqui também não é verdadeiro. Nessa questão 5 não tem conta. É mais uma análise que você tem que fazer. Beleza? Vamos então fazer a questão 6. Nessa questão é dada essa função f, beleza? Aqui eu mudei os números para facilitar um pouco nossa vida. E a questão está dizendo o seguinte, que essa função f, ela possui um ponto de máximo e um ponto de mínimo nesse intervalo aqui. O que isso significa? Que nesse intervalo a função vai ter o maior valor possível e o menor valor possível. Ele quer saber qual é o valor de x que isso ocorre. Observe que nessa função está envolvendo o seno. Pensa comigo, se o seno for o maior valor possível, quando multiplicar por 5 e quando somar com 4, também vai gerar o maior valor possível. Beleza? A mesma coisa vai acontecer quando a gente calcular o mínimo, né? Para saber o menor valor que essa função admite, basta saber aonde que o seno vai ser o menor valor possível. E sabendo aonde o seno vai ser o menor valor possível, quando multiplicar por 5 e quando somar com 4, né, vai continuar o menor valor. Então a ideia para fazer essa questão é a gente olhar para o gráfico da função seno. Aqui está o gráfico, né, que a gente tinha exibido agora há pouco, tá? Então esse é o gráfico da função seno. Dentro desse intervalo de 0 a 2π, a função seno ela atinge o máximo aqui em π sobre 2. É o único momento que ela atinge a altura 1. E o menor valor possível que a função seno admite, nesse intervalo de 0 a 2π, é quando x vale 3π sobre 2, que aí o resultado vai dar menos 1. E esse é onde a função admite o menor valor possível. Então, o que a gente sabe é o seguinte, que o seno de x, né, não tem esse 2, né, esse 2 é da outra questão, mas a função seno de x, essa função admite o máximo quando o argumento vale π sobre 2 e ele atinge o mínimo quando o argumento vale 3π sobre 2. Então, qual vai ser a ideia para resolver a questão? Eu sei que essa função vai admitir um máximo quando o seno for o maior valor possível. E o seno vai ser o maior valor possível quando o argumento for igual a π sobre 2. Então, o que eu devo fazer é simplesmente pegar o argumento e igualar a π sobre 2. Fazer isso daqui, ó. 4x menos π sobre 4 tem que ser igual a π sobre 2. Quando a gente resolver essa conta, a gente vai descobrir qual é o valor de x no qual esse argumento aqui vai valer π sobre 2. Assim, o seno vai ser 1, né, que é o maior valor possível, e a função vai gerar o maior valor possível. Fazendo essa conta, a gente pode fazer usando regra de 3, tá? Mudei aqui um pouquinho para ter mais espaço aqui para a conta.
Para fazer essa regra de 3, eu não vou fazer as duas multiplicações. Eu vou fazer de uma forma mais esperta. Como eu tenho que isolar o x, então eu só vou passar o 4 para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó. 4x menos π é igual a 4π sobre 2. Beleza? 4 dá para dividir por 2, né? Então aqui eu já vou dividir. Vai ficar assim, ó. 4x menos π é igual a 2π, né? 4 dividido por 2 é 2. Aqui esse π está negativo. Então posso passar para o outro lado e só trocar o sinal. 2π mais π, 3π. E o 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, quando x vale 3π sobre 4, o valor da função vai ser o maior possível, tá? Então, esse é o nosso ponto de máximo. O de mínimo dessa função aqui, a gente vai comparar esse argumento com 3π sobre 2. Porque quando esse argumento vale 3π sobre 2, o valor do seno vai ser o menor possível. Certo? Lembrando, né, que o gráfico, ó, quando o argumento é 3π sobre 2, a função admite o menor valor possível. Então, vou comparar esse argumento com 3π sobre 2, porque aí eu vou descobrir o valor de x para o qual o seno vai ser o menor valor possível. Aí o valor da função no geral vai ser o menor possível. Então, vou fazer a seguinte conta. 4x menos π sobre 4 agora tem que ser igual a 3π sobre 2. Vou fazer aqui uma linha para não confundir. É a mesma estratégia do outro. Vou passar só o 4 aqui multiplicando. Vai ficar 4x menos π igual 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 igual a 6. O π aqui está negativo, posso passar para o outro lado e trocar o sinal. Vai ficar 6π mais π. 4x é igual a 6π mais π é 7π. 4 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, esse valor aqui é onde a função vai admitir o menor valor possível, o mínimo. Beleza? Então, essa função ela admite o máximo quando x vale 3π sobre 4 e admite um mínimo quando x vale 7π sobre 4. E por fim, gente, como um extra, eu vou mostrar aqui pelo programa como é que ficaria o gráfico da função f no intervalo de 0 a 2π. Então, a função ficaria dessa forma aqui, ó. Essa seria a nossa função f. Vou acender aqui o intervalo. Ó. Observe que o gráfico ele começa na direção do zero e termina na direção de 2π. Isso que significa dizer que o gráfico está definido no intervalo de 0 a 2π. E dentro desse intervalo, observe que o gráfico vai ter um ponto mais alto, que é o de máximo, e vai ter um ponto mais baixo, que é o de mínimo. E o que a gente fez na questão foi o seguinte: a gente calculou o valor de x para o qual a função admite um valor de máximo e o valor de x no qual o gráfico admite o ponto de mínimo nesse intervalo. Quando a gente fez as contas, o x para o máximo foi 3π sobre 4. Observe que esse ponto está aqui, né? E está exatamente na direção do ponto mais alto do morro. Ou seja, o que a gente fez na teoria bate com o que a gente está vendo aqui no programa. E também a gente calculou o mínimo, né? O mínimo deu exatamente esse ponto aqui, 7π sobre 4. Observe que ele está na direção do ponto mais baixo do gráfico. Vou fazer uma linha aqui também, ó. Ou seja, o que a gente fez aqui também bate com o que a gente calculou na teoria.
Beleza, gente? Então, o x, qual o valor da função seja máximo, é 3π sobre 4, bateu. E o x para qual a função vai admitir um valor mínimo também bateu. Observe, gente, que a gente só conseguiu resolver essa questão com aquela solução porque a gente sabia que no intervalo de 0 a 2π o gráfico só tinha um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Se a questão não restringisse o domínio, então a gente teria um problema, porque a função ia ficar assim, ó. Ele teria infinitos pontos de máximo e infinitos pontos de mínimo. Ainda assim dá para resolver, dá para ver qual é a cara desses pontos de máximo e de mínimo. Só que a solução ia ficar diferente. E a gente não vai ver isso aqui. Beleza, gente? Então isso é tudo que eu queria mostrar para vocês, tá, gente? Esse finalzinho só foi um extra para mostrar que o que a gente faz na teoria bate com a prática, tá? Então, galera, é isso. Valeu!